Fala, meus curiosos! Vocês conseguiriam imaginar um mundo sem o diesel, sem o petróleo, sem gás natural, sem combustível? Parece impossível, não é mesmo? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. O planeta inteiro está tentando passar pela transição energética, ou seja, transicionar das fontes petrolíferas para outras fontes. Parece um pouco complicado, porém já temos pesquisadores, órgãos governamentais, institutos, universidades que estudam a melhor forma de passar por esse processo. Todo mundo está correndo atrás de uma palavra que vai modificar o século XXI, a descarbonização. Mas afinal, o que é isso? Quem ganha com a descarbonização? Por que é importante de ser estudada? E será que o Brasil consegue ser a maior potência do mundo em descarbonização? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Pega o seu café, porque hoje a conversa é relacionada a uma das maiores transformações do nosso mundo. Então já sabem. Senta que lá vem. Ciência. Será que o planeta Terra iria parar se a gente não tivesse a disponibilidade de combustíveis? Pois é, para a gente entender a descarbonização, a gente precisa entender qual é a importância do petróleo nas nossas vidas. Afinal de contas, não dá para demonizar o petróleo, porque é um material que modificou a forma ao qual nós produzimos. Produzimos energia, produzimos combustíveis, e graças ao petróleo, a gente pode entender melhor sobre as energias, as fontes energéticas. Porém, a gente precisa hoje pensar em soluções para substituir esse material. Afinal de contas, nós sabemos que o petróleo é um material limitado, então uma hora ele vai acabar. O petróleo, ele construiu o mundo moderno ao qual nós vivemos hoje. O nosso celular, computadores, carros, energia, tudo isso depende ou já dependeu do petróleo como fonte principal. Porém, a problemática do petróleo ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Segundo a Agência Internacional de Energia, mais de 80% das fontes hoje de energia do nosso planeta dependem dos combustíveis fósseis ou de materiais fósseis. Ou seja, 80% da nossa produção global de energia ainda vem de produtos derivados do petróleo ou de produtos de fontes não renováveis. Isso significa que a nossa sociedade ela é movida basicamente através do carbono. É como descobrir que a bateria do seu celular está acabando, porém você não tem mais o carregador. Ou seja, a gente tem que resolver o problema para carregar os celulares. Porém, a gente precisa pensar em soluções para substituir o petróleo. Nós vamos falar sobre isso no nosso vídeo de hoje. Devido a essa dificuldade de alteração das fontes de petróleo por fontes renováveis, nós passamos por diversos problemas no nosso planeta. E é justamente por isso que a descarbonização ela é tão complicada de ser resolvida. Afinal de contas, é como se a gente estivesse tentando trocar o motor do avião enquanto ele está voando. É muito complicado. Há sim formas de a gente solucionar esse problema e formas de reduzir a quantidade de carbono ao qual nós liberamos na nossa atmosfera. E o que é a descarbonização? É um processo fácil de ser entendido. A palavra des vem de retirar e carbonização, o carbono. Então seria remover o carbono da nossa atmosfera. Mas a gente não está falando de uma remoção total. Não é retirar todo o carbono. É reduzir a quantidade de carbono ao qual nós produzimos todos os dias. Afinal de contas, todo processo produz carbono. A partir do momento que você usa seu carro, você produz CO2. A partir do momento que você come um alimento, esse alimento precisou chegar até sua casa. Então ele passou pelo processo de liberação de carbono. Então hoje tudo é carbono. Você é carbono, eu sou carbono, o café o qual nós tomamos é carbono, a pizza é carbono, tudo é carbono. E a gente precisa pensar em formas de redução desse carbono na nossa atmosfera. Afinal de contas, a grande quantidade de carbono pode gerar diversos problemas para o aquecimento global, gases do efeito estufa. Então a gente precisa pensar agora, urgentemente, em como resolver esse problema do carbono. E quando a gente fala de carbono, a ideia é reduzir a quantidade de emissões de gases de efeito estufa na nossa atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, o famoso CO2.
Esse gás ele é liberado principalmente pelos processos extrativistas, pela produção de petróleo, extração de gás natural, extração de carvão mineral. Esses produtos, eles liberam CO2 a partir da queima e no seu processo de extração. Então a gente produz uma grande quantidade de carbono, só que a gente não está removendo esse carbono da atmosfera. Ou seja, nós estamos numa bola de neve. Cada vez mais tem carbono na atmosfera, cada vez mais precisamos tirar esse carbono. Desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 no nosso planeta aumentou 50%. E isso, claro, contribui para o aquecimento global. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, grande parte do carbono liberado das mudanças climáticas está relacionado com as atividades humanas. Desde meados do século XX, já há estudos onde a atividade humana ela influencia diretamente nas mudanças climáticas e na concentração de carbono ao qual é gerado todos os anos no nosso planeta. E o que está em jogo? Bom, o aumento da temperatura não significa só dias mais quentes. É muito mais complexo do que isso. Nós estamos falando de ondas de calor mais extremas, quantidade maiores de chuva, enchentes, secas severas, incêndios florestais e até mesmo aumento do nível do mar. A ciência não diz que todos esses efeitos são relacionados ou estão relacionados diretamente com as mudanças climáticas. Porém, nós já sabemos através de pesquisas que a atividade humana, o ser humano, ela tem intensificado sim esses processos de mudanças climáticas, quantidade de carbono sendo liberado na nossa atmosfera, e tudo isso tem ocasionado diversos problemas para a nossa sociedade. Afinal de contas, quem mais sofre são aquelas pessoas que geralmente não vão ter acesso a uma boa qualidade do clima, não vão ter acesso a um lugar seguro para ficarem durante esse processo de enchente. E agora vem a notícia que todo mundo quer saber. Afinal de contas, a energia limpa, a energia renovável, ela vem para salvar o nosso planeta? Ela vem para salvar a gente ou não? Bom, talvez sim, talvez não. Porém, a quantidade de energia solar, energia eólica, hidrelétricas, maremotriz, essas energias elas têm crescido com o passar dos anos justamente pelo seu grande potencial de ser uma bioenergia, ou seja, de não produzir CO2 na nossa atmosfera. O custo da energia solar caiu 80% nos últimos anos. A energia eólica também apresentou uma redução dos seus valores. Isso é ocasionado pela grande demanda. Cada vez mais a população vai atrás de energias mais sustentáveis, de energias renováveis, para que a gente consiga substituir a grande dependência pelos combustíveis fósseis. Porém, existe um problema. A energia do sol, ela não brilha durante a noite. Os ventos, eles não sopram a todo momento. Por isso é importante que a gente também faça estudos de formas de armazenar energia, ou seja, utilizando baterias mais sustentáveis, de fontes renováveis, com materiais nacionais, para que a gente consiga produzir energia de qualidade, energia barata e acessível a toda a nossa população. A transição energética e a descarbonização, elas são muito mais complexas do que apenas instalar painéis solares. Elas demandam tempo, elas demandam todo um processo, um entendimento de como podemos passar por essa transição de maneira ao qual a gente não afete grande parte da nossa população, para que a gente não afete a nossa população vulnerável, para que todos tenham acesso à energia de qualidade gratuita. Para vocês terem uma ideia, meus curiosos, até mesmo a construção das nossas casas emite CO2. Pois é, agora eu venho com uma informação que muitos nunca ouviram falar ou nem sabem sobre isso. Porém, existe uma indústria específica, de ramo específico, ao qual produz grandes quantidades, toneladas de CO2 todos os dias. E adivinhem? Pois é a indústria do cimento. Para produzir cimento, a gente tem uma problemática muito grande que é a temperatura. Nós precisamos de cerca de 1450 graus para produzir o nosso cimento. Além disso, durante o processo de produção do cimento, ocorrem diferentes reações químicas, ao qual também vão produzir CO2 na atmosfera. Claro que as empresas hoje elas precisam ter
uma forma de coletar esse CO2, ou então filtros para que esse CO2 não seja liberado na atmosfera. Porém, nós sabemos que nem toda empresa, nem toda indústria, ela vai se adequar a isso. Então, ainda assim, nós temos essa problemática com as empresas de cimento, com as construções, porque elas emitem uma grande quantidade de CO2 e hoje os pesquisadores tentam resolver essa problemática através de estudos, formas de mitigar essa produção de CO2, utilizando tetos verdes ou então utilizando micro-organismos capazes de absorver esse CO2 da atmosfera. Pois é, meus curiosos, vocês imaginavam que a indústria de cimento teria essa problemática tão gigantesca? Além disso, cerca de 7 a 8% da geração de CO2 do nosso planeta é proveniente das indústrias de cimento. Pelo visto, até construir a nossa casinha virou um problema climático. Mas já há pesquisas, já há estudos para que a gente consiga reduzir essa quantidade de emissão de CO2 através do cimento, como tijolos ecológicos, cimentos de baixo carbono e materiais capazes de absorver o CO2 da atmosfera. No futuro, talvez as nossas casas não só deixem de emitir CO2, como também auxiliem na captura desse material da atmosfera. Então é muito importante que a gente continue investindo em ciência, em tecnologia, para que a gente consiga reduzir a concentração de carbono presente na atmosfera. Agora, meus curiosos, vem a parte que eu mais gosto. O Brasil. Será que o Brasil pode virar a maior potência energética em bioenergia do mundo? O Brasil ele está numa posição extremamente privilegiada. Pois é, meus curiosos, pela primeira vez estamos privilegiados. Porque, afinal de contas, 80% das fontes energéticas hoje do nosso país são provenientes de fontes renováveis. São provenientes da bioenergia. Hoje nós temos diferentes fontes energéticas, diferentes fontes de bioenergia. Nós temos as hidrelétricas, que são as mais famosas, energia solar, energia eólica, maremotriz e, claro, a energia proveniente da biomassa, que também é uma energia riquíssima e extremamente interessante e que já há estudos para melhoria da qualidade energética desses materiais. Além dessa quantidade de bioenergia, nós também somos muito privilegiados porque nós temos as terras raras. Como eu já falei no meu vídeo, volta aí o vídeo anterior falando sobre terras raras, eu falo que esse material é extremamente importante para o nosso país. Afinal de contas, além das terras raras, a gente também tem grande quantidade de nióbio, níquel e outros materiais que são extremamente interessantes na produção de baterias, por exemplo. Nós poderíamos melhorar a forma de armazenamento energético. Outra notícia boa! O Nordeste brasileiro tem uma capacidade enorme, já há estudos, na produção de hidrogênio verde. Pois é, uma forma diferente de produção energética. A gente fala sobre ele em um outro vídeo. E por que eu fiquei tão feliz com essa notícia, meus curiosos? Pois é, porque agora, ao invés da gente começar a vender a matéria-prima do nosso bolo, a gente está vendendo o nosso produto final, a nossa bioenergia, mostrando sustentabilidade, mostrando que é possível e é viável a produção de energia através de fontes renováveis. Então o Brasil ele tá no top, ele tá assim, privilegiado, com bastante energia sustentável, porém a gente tem que ficar de olho, porque senão a gente perde isso, hein? E com a notícia boa, também vem a notícia triste, porque não é sobre apenas ter recursos naturais. A gente precisa investir em ciência, investir em tecnologia, em indústria e, claro, investir na nossa educação, na educação do povo brasileiro, para que a gente comece a pensar em outras formas, para que a gente comece a desenvolver maior senso crítico quando a gente fala de energia, de transição energética e de meio ambiente, é claro. A tecnologia sozinha, ela não vai salvar o mundo. Ou seja, muitas pessoas acham que os cientistas, vai surgir um cientista, um pesquisador que vai solucionar o problema das mudanças climáticas do dia para a noite. Porém, curiosos, isso é muito mais complexo, é muito difícil acontecer, porque esse problema não é
relacionado apenas aos pesquisadores. Não é só os pesquisadores que precisam solucionar. Nós também precisamos, claro, de investimento, precisamos do apoio governamental e das indústrias para que a gente consiga reduzir a quantidade de CO2 e para que a gente consiga passar pela transição energética da melhor forma possível. A tecnologia, ela até vai ajudar, porém, sozinha ela não é eficaz. Ela pode melhorar as baterias já existentes, reduzir ou capturar a quantidade de CO2 presente na nossa atmosfera, produzir materiais com baixo impacto e, claro, também produzir combustíveis limpos. Pois é, meus curiosos, além disso tudo, é muito importante que a gente junte forças para conseguir passar por essa descarbonização. E é uma força que ela precisa ser conjunta. Ela precisa ser feita através da sociedade. Nós precisamos pensar na forma ao qual nós usamos energia todos os dias. Também precisamos da ajuda do governo para que ele consiga investir mais em ciência, investir mais em tecnologia, investir em pesquisas para redução das concentrações de CO2, para produção de bioenergia, para novas formas energéticas. E também precisamos do apoio das indústrias, para que elas também invistam em melhores formas de diminuir a concentração de CO2 ao qual elas liberam durante o seu dia a dia. Pelo visto, meus curiosos, vocês perceberam que não existe uma solução, mas que a gente precisa sim buscar todas as formas de solucionar esse problema, porque não vai ser um pesquisador do dia para a noite que vai falar, olha, temos a solução. Não vai ser assim. Infelizmente, eu queria que fosse. Porém, a gente precisa investir em tecnologia, investir em ciência e em melhorar a forma ao qual nós entendemos, a forma ao qual nós produzimos energia sustentável e energias que não são sustentáveis. A gente precisa fazer um comparativo, não só em termos econômicos, mas principalmente em termos sociais e ambientais. A gente não pode deixar de esquecer das pessoas, porque quem usa energia? Somos nós. E quem precisa de energia todos os dias? Somos nós. Então a gente precisa pensar em soluções que favoreçam tanto a gente, como favoreçam as empresas, o governo. Porém, a gente precisa também pensar principalmente naquelas populações, naquelas sociedades vulneráveis, que não vão ter nem sempre acesso à energia sustentável ou às vezes não tem nem acesso à própria energia. Então a gente precisa pensar em formas de levar energia para todos e a melhor energia, a melhor bioenergia. A gente precisa sim pensar em sustentabilidade quando a gente fala de produção energética. Meus curiosos, pelo visto, a descarbonização é um dos maiores processos ao qual nós estamos passando desde a Revolução Industrial. Nós estamos tentando mudar a maneira ao qual nós produzimos, consumimos, construímos e transportamos energia. Tudo isso precisa ser realizado sem parar o mundo. Afinal de contas, o nome transição energética, ela vem justamente como uma forma de transicionar de uma fonte energética para outra, da melhor forma possível, porque é impossível hoje a gente falar que não vai produzir mais energia através do petróleo. Nosso planeta vai parar, não é mesmo? Então a gente precisa pensar em como transicionar, em como sair dessa dependência energética pelo petróleo e começar a procurar novas soluções, em começar a implementar novas energias mais sustentáveis, mais renováveis, para que a gente consiga alcançar essa tão famosa descarbonização. E a pergunta não é mais, nós vamos descarbonizar? Essa pergunta ficou lá atrás. A pergunta agora é, quanto tempo nós precisamos para que esse processo aconteça? Afinal de contas, o relógio climático, ele está correndo e ele não para. E se a gente não começar agora a sair das fontes de petróleo, começar a pensar em novos combustíveis, novas formas de energias renováveis, a gente não começar agora, a gente vai ficar para trás. E é claro, a gente precisa transicionar principalmente o nosso planeta, porque o Brasil hoje ele já está privilegiado. Nós já produzimos uma grande quantidade de bioenergias, porém, a gente precisa pensar no âmbito mundial. Nós precisamos criar forças para conseguir passar pela transição energética da melhor forma e que não afete
a nossa população. Então, meus curiosos, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam de novidades, curiosidades, convido todas e todos vocês a seguirem o nosso canal no YouTube, @SomosCurióTV. Lá nós estamos postando vídeos, shorts, gravações ao vivo e temos muito conteúdo para entregar. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho, compartilhe o conteúdo com aquela sua amiga ou aquele seu amigo que gosta de ciência, que gosta de aprender um pouco mais. E também, claro, comenta aí se você acha que ainda tem tempo, se nós estamos passando da melhor forma possível pela transição energética. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, convido vocês a seguirem @SomosCurióTV. Nós estamos postando vídeos todos os dias, com muito conteúdo, com muita curiosidade. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar lá também para dar essa força, esse apoio para o nosso canal. Porque é aquilo, meus curiosos, ciência boa é ciência compartilhada e explicada com um cafezinho.